Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso, que vai fazer de você mais um dos milhares de campeões e campeãs que a gente tem esparramado por todo o território brasileiro. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de sólidos geométricos, cálculo de volumes, e vamos falar especificamente nesta aula sobre o sólido chamado pirâmide, galera. Também, quando cobrado esse assunto nos concursos públicos, é um dos sólidos que aparece com bastante frequência. Então é importante nós conhecermos as suas características, como que ele se estrutura, os elementos que compõem ele e principalmente como que se calcula o volume de uma pirâmide. Tranquilo, galera? Beleza? Vem comigo. Vamos então aí falar sobre pirâmide, sólidos geométricos, pirâmide, galera. Então na aula de hoje o que a gente vai ver? Nós vamos dar aí alguns conceitos sobre pirâmide, falar sobre os seus elementos. Vamos também falar sobre área lateral, área da base, área total. E sobre o volume da pirâmide e resolver alguns problemas aí. Tranquilo? Beleza, né? Lembrando, se tiver alguma dúvida, alguma questão assim, galera, entre em contato conosco lá pelo e-mail, né? Que a gente aí, na medida do possível, vai estar respondendo. Peço paciência, que às vezes a gente demora aí um pouquinho para responder, que é muito e-mail, né, que a gente recebe, então não dá para responder assim muito de pronto. Às vezes acontece de não ter ninguém na fila, a gente responde rápido, mas outros a gente demora um pouquinho mais, beleza? Mas é só ter paciência que a gente responde. Galera, pirâmide, vamos lá então? Então tá aqui. Esta é uma pirâmide. Então, conceitualmente, nós definimos o quê? Nós temos um polígono localizado neste plano, tá? E eu tenho um ponto externo a este plano. Então, a união de todos os pontos deste polígono contido neste plano aqui a este ponto, tá? A união de todos esses pontos neste único ponto que está fora do plano é chamado de pirâmide. Então, está aqui, ó, define-se pirâmide como a união de 3 ou mais pontos contidos em um plano com um ponto exterior a este plano. Este ponto não está contido neste plano. Então, esse conjunto que une forma esta figura que nós chamamos de pirâmide. Beleza? Bom, precisamos entender também quais são os elementos que compõem a pirâmide. Então, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho aqui uma pirâmide, tá? Este ponto aqui, que é o ponto de união de todos os pontos contido na base, é chamado de vértice da pirâmide. Nós temos essas linhas laterais aqui, ó. Essas linhas laterais, elas são chamadas de aresta lateral. Tá? Aresta lateral são esses lados aqui, ó, o lado aqui, ó, da pirâmide. Aí eu tenho todo esse conjunto aqui, ó, que é chamado de base da pirâmide. A base aqui embaixo, base, ok? Nós temos esta outra linha aqui, ó, que é a aresta da base. E por fim, nós temos a face, né? Que é agora sim é esta região toda aqui formada por esse triângulo. Isso aqui é chamado de face lateral. Então eu tenho vértice, que é o ponto onde culminam todos os pontos do polígono da base. Eu tenho essas linhas laterais que são chamadas de aresta lateral. Eu tenho aqui a base do polígono e a base da pirâmide. E essa base ela pode assumir vários formatos. Pode ser triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, hexágono, enfim. São N polígonos que ele pode assumir. Nós temos então a aresta da base e nós temos a face lateral. Beleza? Bom, a classificação da pirâmide, galera. As pirâmides, elas são sólidos que contêm uma única base. Então, eu tenho sólidos que têm duas bases e eu tenho sólidos que têm somente uma base. A pirâmide é um sólido que contém somente uma base. Então,
todas as suas faces laterais são triangulares. Como assim, professor? Não depende do polígono da base? Não. Independente do polígono da base. O polígono da base pode ser triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e assim por diante. Independente do polígono da base, todas as faces laterais da pirâmide serão triangulares, no formato de um triângulo, ok? Bom, a pirâmide ela é classificada de acordo com a sua base. Então, se eu tenho na base um triângulo, eu digo que a pirâmide é triangular. Se eu tenho na base um quadrado, eu digo que a pirâmide é quadrangular. Se eu tenho na base um pentágono, ou seja, um polígono de 5 lados, então a minha pirâmide será chamada de pentagonal. Se eu tenho no polígono da base um hexágono, tá? Ou seja, um polígono de 6 lados, então a minha pirâmide será chamada de hexagonal. Dessa forma, tem que ficar claro para você, prezado concurseiro, que a nomenclatura que vai se dar à pirâmide depende da sua base. Então, repetindo, se é um triângulo, pirâmide triangular. Ah, professor, então se o exercício disser pirâmide quadrangular é porque a sua base é um quadrado? Isso mesmo, galera. Se o exercício disser pirâmide hexagonal é porque a sua base é um hexágono. Tranquilo? Beleza. Bom, agora que a gente já sabe a nomenclatura, e aí você deve se perguntar, professor, mas por que eu tenho que saber a nomenclatura? Porque determinados exercícios, determinados testes, ele não vai dizer para você a quantidade de arestas que possui na base. Ele vai simplesmente dar um nome a essa pirâmide. Então, se ele diz lá, dado uma pirâmide hexagonal, ele não vai dizer de 6 lados na base, ele simplesmente vai dizer base hexagonal. Aí cabe a você saber que se é base hexagonal, então o polígono da base é um hexágono. E um hexágono é um polígono regular de 6 lados. Tranquilo? Por isso que é importante esta associação. Bom, vamos lá, continuando. Pirâmide regular. Galera, o que é uma pirâmide regular? Pirâmide, ela é dita regular quando a projeção do vértice sobre a base coincide com seu centro e a base é um polígono regular. Então, veja bem, a principal característica da pirâmide regular é que o polígono da base, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, é um polígono regular. Aí você deve se perguntar, professor, mas o que é um polígono regular? Polígono regular é todo polígono equilátero e equiângulo. Professor, ainda não entendi. Quando nós dizemos que um polígono é equiângulo, nós queremos fazer referência aos ângulos internos, todos eles iguais. Quando nós dizemos que um polígono é equilátero, nós queremos dizer que todos os seus lados têm a mesma medida. Então, polígono regular é o polígono que contém todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida. Isso é que caracteriza o polígono regular. Portanto, a pirâmide é dita regular quando o polígono da base é um polígono regular e o seu vértice coincide com o centro da base. Se nós passarmos um eixo ligando o vértice ao centro da base, ele vai estar perpendicularmente, vai formar um ângulo de 90 graus. Essa projeção vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Vai dar exatamente no centro do polígono da base. Tranquilo? Entendido? Galera, para efeito de estudo, nós vamos nos concentrar nas pirâmides regulares. Então, tudo que a gente for estudar aqui é pirâmide regular. Apótema de uma pirâmide regular. Bom, professor, o que é esse tal do apótema? Então, veja bem, vamos entender o que é o apótema. Eu tenho aqui este ponto é o centro da base dessa pirâmide. Nós temos dois tipos de apótema. Nós temos o apótema da base e nós temos o apótema da pirâmide. Então é importante que a gente faça essa dissociação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O apótema da base, como se diz, é referente somente à base da pirâmide. Então, um segmento de reta
que parte do centro, vem até o ponto médio da aresta da base, formando um ângulo de 90 graus, olha aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, esse cara é chamado de apótema da base. E para efeito de estudo, nós vamos representar pela letra M, ok? O apótema da base, letra M. O outro apótema que nós temos é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é um segmento de reta que parte do vértice, vai até o ponto médio da aresta da base, também formando um ângulo de 90 graus, ok? E a esse segmento aqui, que eu destaquei em amarelo, nós vamos chamar de apótema da pirâmide. E para efeito de estudo, vamos representar com a letra G. Então, G, apótema da pirâmide, M, apótema da base. Beleza, galera? Tudo bem? Tranquilo aí, né? Bom, uma observação. O apótema da pirâmide... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial. Todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão, tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 65997199373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.